Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior falando num episódio histórico aqui do Roda e Avisa, sobretudo porque o Roda e Avisa tem uma história mais longa do que eu jamais poderia sonhar. Hoje o Roda e Avisa completa 22 anos. A gente começou essa jornada, essa aventura que não tinha direção, né, em 2003 e nunca parou, rodando e avisando, se é que adiantar, se avisar adianta. Mas tem um ponto interessante que talvez seja um bom assunto para a gente comemorar esses 22 anos, é pensar no que mudou. Né? No que mudou em mim, como eu não uso filtro nenhum, como a gente está sempre gravando sem nenhum tipo de artifício, é fácil perceber. Cabelos brancos, né, rugas na pele, eventuais mudanças para lá e para cá de peso, mas acho que em volta de mim as coisas mudaram um pouco mais. Talvez apareça aqui o ruído dessa cidade que nesses 22 anos virou um canteiro de obras, isso acho que não era tão notório assim. Mas se mudou alguma coisa, né, ao invés da gente olhar para o passado, eu acho que para mim mudou o futuro, né, a maneira como a gente encara o que está por vir. Eu acho que eu comecei essa aventura lá atrás bastante otimista, né, acreditando que toda imagina esse esforço internacional, esse esforço simplesmente maravilhoso da humanidade de construir uma plataforma como a internet, fosse nos levar na direção de alguma coisa inédita, né, de inovação, de empoderamento, de justiça, de comunicação, de criatividade, sobretudo. Mas 22 anos depois, quando eu olho para o futuro, eu percebo que aquela que era uma potência mundial, segurando a tocha, né, da democracia, está retrocedendo, está, né, voltando para uma coisa quase medieval de obscurantismo, está sabotando as próprias raízes do seu sucesso, que é a educação, que é a ciência, que é a democracia, que é a liberdade. E a gente vê, por outro lado, um país que há 20 e tantos anos, há 22 anos, a China era... O que era a China 22 anos atrás? Fazia produtos de segunda muito mais baratos e hoje, se eu quiser trocar de carro, provavelmente eu vou querer comprar um carro chinês. Né? Se hoje a gente for ver os grandes avanços em computação quântica, os grandes avanços até mesmo em astronomia, em ciência, para onde que a gente vai olhar? Para um país que infelizmente não preza tanto assim a liberdade de expressão e a diversidade, etc. Então, o futuro mudou imensamente e talvez alguns sinais já tivessem, sei lá, eu acho que o Roda e Avisa teve talvez essa função para mim, tentar sinalizar, compartilhar com vocês ao longo desse tempo esses sinais de fumaça no horizonte, as mudanças que estavam acontecendo, né? O impacto das redes sociais, as mudanças com relação ao algoritmo, esses novos modelos de negócio, sei lá, a desconsideração completa pela questão da ética, tudo em função do lucro. Eu me lembro de vários momentos, acho que a minha inocência começou a ser colocada em xeque. Eu me lembro quando surgiu, por exemplo, surgiram os blogs antecederam inclusive essa história dos podcasts, né? Eu me lembro de que, puxa, que bacana, isso vai empoderar todo mundo, até eu cruzar uma figura que já tinha descoberto que isso podia render um troco, e essa pessoa me dizia, olha, René, é o seguinte, se você quiser que eu crie 1000 blogs falando bem da sua marca, ou 1000 blogs falando mal da sua marca, é só dizer, você passa um cheque. Aí eu falei, opa, this is not Kansas anymore, né? Não era isso que a gente estava imaginando. E outras coisas que vieram logo depois, obviamente, na sequência, os influencers, essa história toda de você estar sugando as informações e vendendo isso para lá e para cá, isso realmente eu venho pontuando, venho compartilhando isso com vocês faz bastante tempo. Agora, obviamente, não tem como não falar de inteligência artificial também, que por enquanto está distante aqui do Roda e Avisa, tudo continua sendo feito de improviso, manualmente, se bem que eu devo admitir aqui que algumas das conversas mais inspiradoras que eu tenho tido, curiosamente, são com o ChatGPT. Hoje mesmo, numa conversa que não tinha nada a ver, tinha a ver com uma questão histórica e eventualmente cultural, ele mesmo me propôs, olha, você quer que eu faça aqui um manifesto para o futuro, um manifesto de como deveria ser
o futuro da humanidade, agora que as coisas estão em xeque, ele fez. Eu não vou comentar, deixa para lá, mas é muito interessante, eu tenho que assumir que se alguma coisa me dá esperança, é que, curiosamente, a inteligência artificial parece que por conta própria, ela está chegando a algumas conclusões que a gente se recusa a chegar, que a colaboração é importante, que a diversidade é importante, né? Que o coletivo, que as instituições são fundamentais, que o individualismo é uma armadilha, né? Que o egoísmo é um lodaçal, né? Que questões como nacionalismo, questões ideológicas, são um completo atraso de vida. Uau, é meio, não sei se eu celebro ou se eu fico um pouco melancólico ao perceber que talvez a voz que está defendendo as bandeiras que eu venho defendendo ao longo desses 22 anos é simplesmente uma entidade, é uma nova forma de vida, né, que a gente lançou e que está aí e que a gente, bom, pelo menos agora eu fico um pouco mais tranquilo, que, né, pelo menos em termos de sonho de futuro, ela não está sonhando com nada do tipo Terminator. Será que daqui a 22 anos eu vou estar aqui ainda, né? Bom, primeiro estar aqui ainda, né, de uma maneira mais ampla, mas será que daqui a 22 anos eu vou estar aqui falando e pontuando, né, aqui aquilo que me impressiona, aquilo que me inspira, aquilo que me intriga, aquilo que me preocupa? Talvez sim, eu acho que eu sou incurável, eu acho que eu sou crônico, eu acho que isso é uma compulsão que felizmente não obedece nenhuma lógica de mercado. O que eu tenho ao longo desses 22 anos feito é me expor muito mais do que a razão recomenda, né? Aliás, até vou fazer um comentário rápido, a gente falou aqui da China, foi isso que começou a conversa com o ChatGPT hoje de manhã. Eu me lembro que no meio dessa jornada, uma vez eu fui chamado para uma empresa que eu achei que não tinha nada a ver, eu estava com 2 processos, um no Google, outro na Microsoft. E a Microsoft, eu falei, puxa, mas o Google é uma empresa de web, a Microsoft é uma empresa de software. Mas é engraçado que eu acabei indo parar na Microsoft e, para minha surpresa, eu tive uma liberdade extraordinária. Eu falei, posso continuar fazendo Roda e Avisa? Pode. Posso continuar produzindo os meus artigos? Pode. Eu posso usar Chrome? Pode. Olha, meu servidor é Apache, não tem problema. Nossa, eu tive uma liberdade incrível, eu usei as ferramentas que na época estavam disponíveis, blog, podcasts, para falar de inovação dentro da própria empresa e para fora. E eu lembro que uma vez um colega, um conhecido meu que trabalhava numa grande empresa, ele me chamou para conversar e falou, puxa, eu queria saber como é que você está causando tanto impacto assim, não é? Qual é o segredo? Aí eu falei, olha, não tem segredo, são as mesmas ferramentas, elas estão disponíveis para todo mundo. É que simplesmente eu estou num ambiente onde isso é possível. Quem sabe aqui onde você está, né, mesmo com essas mesmas ferramentas, ninguém possa dar a cara para bater, ninguém possa se expor, ninguém possa questionar. E aí a gente volta para a questão da China, é muito interessante, porque veja, lá atrás a China inventou o papel. Isso revolucionou a China? Não. A China descobriu a bússola. Isso fez com que a China começasse uma era de grandes descobrimentos? Não. A China descobriu a pólvora. Isso fez com que a China se tornasse uma potência? Não. É interessante porque, veja, ela descobriu tantas coisas antes de todo mundo, mas foram em outros lugares que isso tudo fez diferença, que isso tudo criou um mundo novo. Por quê? Porque simplesmente, naquele momento, aquela China tinha uma visão de futuro retrógrada, uma visão conservadora, de conservação, de seja lá qual for o princípio confuciano. Os caras lá viraram a chavinha, né, e agora estão aí ditando as regras do que vai ser o futuro. Qual é o manifesto aqui do nosso amigo ChatGPT? Eu vou guardar para mim, mas, felizmente, para minha alegria, ele não está muito longe de tudo aquilo que eu venho pregando aqui, que é colaboração, que é diversidade, que é se aventurar, que é justamente a liberdade de poder abrir novas possibilidades. Daqui a 22 anos, espero estar acreditando nas mesmas coisas. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo episódio inesperado, imprevisível, intempestivo e improvisado do Roda e Avisa.